Que bom, chegou no terceiro episódio, parabéns! Assiste ele e faz as tuas reflexões, faz as tuas anotações, coloca a tua cabecinha para pensar e não te esquece. Tu é tão importante para a democracia brasileira quanto o presidente da República, o vereador, o governador do estado. Todos nós somos muito importantes. Deixa o teu comentário aqui embaixo, o que tu aprendeu, o que tu cresceu com isso, tá certo? Um beijão para vocês, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu! Vamos pensar em alguns exemplos históricos. A diminuição significativa das obrigações e dos impostos medievais só foi possível a partir dos levantes da Jaquerie em 1358, onde os camponeses reivindicaram e combateram as opressões nobiliárquicas. A formação das monarquias nacionais a partir do século XIII só foi possível devido à pressão dos burgueses que desejavam subtrair o poder dos senhores feudais, formando uma aliança entre rei e burguesia, e assim impulsionando as atividades financeiras e comerciais e centralizando o poder real. Cansados do poder centralizado das monarquias absolutistas, novas ideias surgem e ganham espaço, principalmente no século XVIII, o chamado Século das Luzes, onde as ideias do iluminismo lançariam as bases da democracia moderna. Mas, antes mesmo da Revolução Francesa eclodir, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade atravessaram o Oceano Atlântico e forjaram a primeira república baseada na democracia moderna. Surgia os Estados Unidos da América em 4 de julho de 1776, inaugurando um sistema político republicano, federativo, democrático e presidencialista. Com a consolidação e expansão da Revolução Francesa e das ideias iluministas, as monarquias absolutistas foram caindo uma após as outras como peças de dominó. Repúblicas se erguiam sob os auspícios das burguesias e oligarquias locais, algumas mais, outras menos democráticas, mas sempre evitando ao máximo a participação, seja das mulheres, negros, pobres, indígenas e qualquer outro grupo que ameaçasse o domínio e o privilégio dos setores abastados e tradicionalmente dominantes de cada mínimo espaço geográfico do nosso planeta. Esquerda e direita. Muito se fala hoje em direita e esquerda, conservadores e progressistas, e de fato entender estes conceitos, ainda que venhamos a explicar de maneira sucinta, é fundamental para a reflexão e o exercício da cidadania, principalmente no campo da política. Afinal, o que é? De onde vem? E o que significa os termos esquerda e direita? Após a Revolução Francesa, iniciada em 1789, os parlamentos formados por toda a França entre 1789 e 1799 eram organizados de forma que os representantes da aristocracia se sentavam à direita e os comuns à esquerda do orador. Os aristocratas defendiam os privilégios da aristocracia, da igreja e a sociedade de classes que existia no antigo regime, ou seja, eram conservadores no sentido de manter as estruturas sociais vigentes até então. Já os que se sentavam à esquerda representavam os interesses da burguesia, a classe que estava pagando a conta da aristocracia e da igreja, mas que até aquele momento não tinha poder político. Entre os seus interesses estavam o republicanismo, o secularismo e o livre mercado, que iam ao encontro de seus objetivos para fortalecer o comércio e retirar os privilégios das classes que até então dominavam a política. Naquele contexto, trabalhadores, camponeses e pobres em geral não eram representados nessas assembleias, e a ideia de democracia ainda era bastante restrita.
Não deixa de ser irônico que os primeiros representantes da esquerda tenham sido capitalistas burgueses. Nesse momento da história, o foco da discussão política estava na divisão de classes e nos privilégios econômicos e políticos existentes. Mas, com o avanço do liberalismo político e o reconhecimento da ideia de que todos os cidadãos devem ser iguais perante a lei, esses antigos sistemas de classes com direitos transferidos hereditariamente sucumbiram ou diminuíram de importância. Com o advento da Revolução Industrial, especialmente a partir da segunda metade do século XVIII, surgem correntes de pensamento que buscam revolucionar e transformar a sociedade, libertando os operários urbanos e os camponeses da exploração infringida pelos empresários, os proprietários dos meios de produção, chamados também de capitalistas, pois agora quem está no poder político e econômico é a burguesia, a qual deseja manter-se no poder, conservando a sociedade, a cultura e a economia como se encontra. Daí a nomenclatura conservadores, de quem deseja manter o status quo, e o setor que deseja mudar e revolucionar esta realidade baseado nas ideias libertárias do socialismo, comunismo e anarquismo, composto por aqueles que vendem sua força de trabalho, chamados de proletários, são considerados o setor progressista. Portanto, se analisarmos uma linha relacionada a ideologias políticas e sociais, vamos perceber que o centro é o equilíbrio entre teorias relacionadas ao socialismo científico e ao liberalismo econômico. E vamos percebendo que quanto mais nos afastamos do centro, mais vamos radicalizando as mudanças. Como exemplo, podemos perceber o radicalismo do capitalismo de extrema-direita nas décadas de 1930 e 1940, com o fascismo e o nazismo, enquanto que percebemos o radicalismo do comunismo na extrema-esquerda com a China, Coreia do Norte e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro que isso é só uma pitada com o mínimo de teorização para iniciar uma reflexão e seu entendimento. Compreender o liberalismo econômico e o socialismo requer atenção e muita profundidade nos estudos, pois a simplificação de tais conceitos podem incorrer erros graves de posturas e posicionamentos políticos aos menos esclarecidos, facilitando com que oportunistas de plantão utilizem pessoas frustradas ou limitadas intelectualmente como massa de manobra, ou na linguagem dos militares brasileiros durante os anos de chumbo, inocente útil. No Brasil não seria diferente, inclusive seria muito pior que em vários outros lugares do mundo. Avanços e retrocessos são uma constante nas conquistas democráticas de nosso país. Sucessivos golpes civis, militares, retrocessos constitucionais, corrupção, interesses pessoais e setoriais, mortes, torturas e assassinos institucionais. Isso mesmo, pessoas pagas pelo Estado para assassinar e torturar brasileiros que não comungavam das mesmas ideias do governo e, obviamente, de setores sociais e políticos que compõem esse tipo de governo. Nosso nome e sobrenome é República Federativa do Brasil. Isso significa que, em resumo, a separação entre três poderes,
legislativo, executivo e judiciário. Os estados que compõem o país, a União, são autônomos. A sociedade civil tem direitos fundamentais garantidos e é representada por políticos eleitos. E o cargo político mais alto, que reúne as funções de chefe de governo e chefe de estado, é desempenhado por uma só pessoa, o presidente da República. Atualmente, há 33 partidos políticos registrados no TSE. Cada agremiação com seus estatutos e suas bandeiras ideológicas, as quais contemplam diversas formas de perceber a sociedade brasileira e governá-la. Alguns defendendo causas mais populares, outras atendendo a interesses patronais. Algumas tentando conciliar estes interesses. Alguns defendem um Estado mínimo, outros buscam fortalecê-lo, e tem aqueles que buscam o equilíbrio. Como cidadãos ativos e protagonistas, é imperativo compreender qual partido joga para o seu time, para a sua comunidade, para o seu setor trabalhista e social, pois, por melhor que seja a pessoa ou o candidato, ele precisa obedecer ao estatuto e às diretrizes de um partido. Portanto, se ele é de um partido alinhado ao setor patronal, é pouco provável que defenderá os interesses dos trabalhadores, e o contrário também é verdadeiro. Mas, se um partido ou candidato trair seu eleitor, ninguém disse que a democracia é perfeita e que não há riscos. Lembram do Winston Churchill? A democracia é a pior forma de governo, exceto todos os outros. Contudo, podemos minimizar os riscos e otimizar os acertos. Daí nosso papel na defesa intransigente e inalienável da educação pública e gratuita de qualidade e, sobretudo, na educação para o exercício da política a partir de uma formação crítica e analítica. Pois a partir do momento que entendemos o que é política, qual sua importância, o que são partidos políticos, suas funções, quem e o que representam, tenham consciência de que precisam pesquisar muito sobre as origens de um candidato, sua formação, sua história e suas propostas. Assim, evitamos riscos desnecessários que podem custar a perda de conquistas históricas, retrocessos civis, sociais e econômicos. Cada cidadão e cidadã brasileira precisam conscientizar-se que somos seres sociais e não podemos, tampouco devemos pensar sob hipótese alguma apenas no bem-estar individual, mas sim na felicidade coletiva, pois o egoísmo político gera fome, pobreza, violência, exclusão social, analfabetismo, racismo, misoginia, homofobia, fanatismo, deixando o Brasil de joelhos perante nações que já perceberam a importância do bem-estar social, como é o caso da Alemanha, Noruega, Suécia, Dinamarca e Coreia do Sul. Agora que você conhece um pouco da história da democracia global e nacional, debata com sua comunidade, seus amigos, colegas, divulgue esse documentário, compartilhe o conhecimento, busque mais informações, leia mais, muito mais, procure entender mais sobre ideologias, estude a origem de cada partido político, de cada candidato, reflita sobre quais os setores sociais e econômicos que você pertence, o que precisa ser defendido e ampliado em relação a direitos e garantias. Somente assim, com o seu, o meu e o nosso protagonismo, que poderemos transformar o mundo e especialmente o Brasil no lugar mais democrático, justo, honesto e fraterno. Todos nós podemos ser melhores.